A arte moderna. Enquanto peladões no Man, cercados de criancinhas, são protegidos pela justiça, Cláudia Leite é intimada a dar esclarecimentos por trocar uma palavra em um show ao vivo. Vivemos em tempos de liberdade de expressão de Schrödinger, onde você é livre e proibido de dizer as coisas dependendo do ponto de vista do censor. A série O Museu, Belas Artes, é uma produção espanhola que fala sobre o dia a dia de um museu em Madrid, lançada pelo canal Star do Disney+. A série acompanha um diretor que, enquanto tenta manter o prestígio da instituição, se depara com um mundo caótico, que é esse que eu acabei de descrever. Mais ainda porque o diretor é uma pessoa mais velha que não se contaminou com o wokeísmo, o que antigamente nós chamávamos de pessoa mentalmente saudável. No Cine Quinto de hoje, vamos explorar porque o museu é mais do que uma história sobre arte. É um espelho da vida moderna. Roda a vinheta! E atenção, a gente tá no X e no Twitter sem censura. Se você quiser ver esse vídeo sem censura nenhuma, falando em censura, você pode nos assistir no X, no Twitter e aonde mais? No Telegram. Muito bem. E eu estou aqui com Luigi Marnoto, também conhecido como meu pai. Isso. E antes de continuar ainda, eu devo avisar que este programa contém spoilers e se você decidir seguir, é por sua conta e risco, beleza? Muito bem, vamos falar do museu. Você que me deu a dica, por isso eu que dei eu a te dica. chamei. Eu dei a dica, quem deu a dica, para eu te dar a dica, foi o escritor Alexandre Soares Silva. Grande Ele, na verdade, ele viu o trailer é muito interessante, já dá vontade de ver, e aí ele passou, ele falou, isso deve ser interessante. E realmente, aí, né? como o Alexandre é um cara interessante, eu falei, isso deve ser interessante. E Aí eu fui buscar. Agora, eu acho que a maior surpresa dessa série é ela estar na Disney. Disney Plus, exatamente. Cara, é porque ela é muito... tudo que a Disney não tem feito ultimamente. Exatamente, mas tá meio escondida, né? Não é um negócio assim que aparece lá na primeira página. Não, eu tive que... Aliás, o nome original é Belas Artes, né? Isso. E mesmo no trailer tá escrito Belas Artes. E aí você entra na Disney e vai procurar Belas Artes, não acha. Tem várias coisas de artes, de belas, Sim. mas não Mas tem não essa série. E aí eu tive que apanhar para achar o nome nacional, que é o museu. Que, pô, podia ser Belas Artes também. Claro, nome legal. Nós e as nossas traduções, né? Agora é interessante, talvez seja até, não sei, aqui colocando chapéu de alumínio, até para esconder mesmo, assim. Vamos dizer agora que a gente não é woke, porque tem essa aqui, mas deixa lá escondido. Pode ser de duas uma, ou isso, ou ninguém viu direito, né? Assim, põe isso aí no ar. Põe no ar, negócio argentino. Ninguém não sei se é argentino ou espanhol. Então, o roteirista é argentino, porque ele fez várias coisas. Os roteiristas, né? É uma dupla. Mas parece que a produção é espanhola, tanto é que é em Madrid, né? Se passa em Madrid. Mas antes, deixa eu falar a sinopse aqui, tá? Para quem não conhece, nunca viu. O museu conta a história de Antônio Dumas, é o diretor do Museu de Belas Artes em Madrid. Um homem de visão ampla, apaixonado pela arte em todas as suas formas, do clássico ao moderno. Inclusive, ele não é um conservador. Não, ele gosta de arte então, moderna. eu no começo achei que poderia ser, né? Falei, pô, o cara deve ser um conserva. Nada. Ele normal, gosta de arte moderna, gosta de arte contemporânea. Desliga esse negócio aí. Opa, foi eu? É arte moderna, assim, no meio do então, negócio. É uma performance. E para ele, o valor da arte está em sua capacidade de transcender tempos e culturas, mas a sua missão de proteger esse ideal é colocada à prova quando pressões externas e internas ameaçam transformar o museu em um campo de batalha ideológico, que é o que acontece em todos os museus, né? Exato. Na era das redes sociais e do marketing cultural, Dumas... É Dumas mesmo, né? Não sei se é Dumas, porque é Dumas, mas é Dumas. Tá. Dumas se vê no centro de debates intensos. Ativistas, políticos e investidores tentam impor narrativas contemporâneas que, segundo ele, obscurecem a essência da arte. Apesar de ser favorável à arte moderna e à inovação, ele se opõe veementemente à politização forçada que muitas vezes descaracteriza o propósito artístico em nome de agendas woke. Sua visão equilibrada e argumentativa faz dele uma figura polêmica, admirado por uns, odiado por outros. Ao mesmo tempo, o museu enfrenta desafios reais, cortes orçamentários, crises institucionais e uma misteriosa série de eventos que ameaça a integridade das suas coleções. Entre reuniões... Isso aí é coisa do IA que inventou, né? Porque eu não lembro de uma misteriosa série, mas tudo bem. Entre reuniões de conselhos e exposições experimentais e debates acalorados com sua equipe, compostas por idealistas, pragmáticos e oportunistas, Dumas precisa encontrar um equilíbrio delicado entre tradição e modernidade. Isso é verdade. Sem abrir mão dos seus princípios.
museus. O núcleo da série não está apenas na luta contra a influência do wokeísmo, mas também na reflexão sobre a autenticidade artística e o papel dos museus como espaços de diálogo e preservação cultural. Com humor ácido, diálogos inteligentes e personagens complexos, Belas Artes explora as tensões entre inovação e tradição, entre arte e política e entre o eterno e o efêmero. No fim, Antônio Dumas não luta apenas para proteger o museu, mas também para resgatar o significado da arte como algo que nos conecta à essência do que significa ser humano. Eu acho que a IA exagerou um pouco, né? Trabalhou pra caramba. A IA trabalhou horrores, né? Nossa, tem uns clichêzão bom aí no meio. Não. Eu sempre dou uma revisada na IA para ver se mais... Mas aí acho que passou. Eu deixei isso aí, só pra gente comentar, inclusive. Porque a gente também é moderno, entendeu? A gente é tradicional, claro, mas a gente também é moderno. Eu ainda não uso IA, eu não tenho inteligência para usar IA. A inteligência natural não consegue chegar. A burrice natural não chega na inteligência. Não, eu uso como um Google avançado, assim. Sim, mas aí é o que é, né? Eu imagino que sim. Bom, começa, então, a gente vai dar alguns spoilers, obviamente, mas também eu tentei evitar coisas muito para vocês também aproveitarem. Para ter umas surpresas, né? Porque tem umas surpresas. Sim, sim. E o jeito que ele lida com as coisas, o diretor lida, é muito boa. Mas ele começa com... A primeira cena já é as duas finalistas lá junto com ele, porque é o seguinte, o museu está escolhendo o novo diretor. Isso. E aí tem duas finalistas, que é uma que é do movimento negro, que é o estereótipo total. Não, militante, forte e tal, do movimento negro, e a outra também é uma ativista LGBTK. Isso. E ele é um cara normal. Só que normal. É tão normal que chega uma cena que a pessoa que está testando lá quem é quem, né, o que vão fazer, eles... Nos testes, para ver quem que vai ser o diretor, ela mostra umas figuras, né? Você lembra dessa cena? Sim. Ela mostra a figura, sei lá, de um hot dog. Aí a menina fala assim, imperialismo. A outra americano. fala, e ele fala, hot dog. Fala assim, sanduíche, hot dog. Basicamente. Não, e ele é meio cínico, né? Assim, uma figura meio niilista, né? Ele tem um toque assim, meio... pra quem esperar que é uma coisa assim, não um cristão conservador. Tem uma hora que ele tem um crucifixo lá. Ele fala, não, tira esse negócio daqui, o coisa é laico. É um cara meio que do tempo dele. Dos anos 90, 80. Não, eu digo até antes, né? Ele deve ter sido hippie, assim. Tanto que a... Oba! Olha aí. Olha as inteligências artificiais se entrando na conversa. Na vida. Então, tanto que a mulher dele, a ex-mulher dele, é uma riponga, né? Que ela vai morar no Peru, junto com os índios lá e tal. E o curioso é o seguinte... É que, não lembro o que era curioso, eu ia falar um negócio... Que ele era um cara do tempo dele, você estava falando. Ele era um cara do tempo dele e ele se relaciona bem com as artes em geral, moderno, como você mesmo, falou lá no Mano. Então, ele tanto que ele fica mostrando pro neto, essa relação dele também com a família é um negócio bem estranho. E o filho dele, às vezes, tenta deixar ele com o neto e ele não tem muito saco pra criança. Não, neto, nem tô falando, o cara é um niilista, você é meio triste, né? E na verdade, o que parece, o que move esse sujeito é a arte. Né? A arte, as artes plásticas, sobretudo. E quando ele, seria uma espécie de sonho para um cara que ama as artes, porque ele era professor de artes, né? Em universidade, etc. O sonho de um cara era ser curador, diretor de um museu. Né? Falou, nada mais, né? É o topo, né? E aí ele chega lá e começa a ver toda essa palhaçada, o woke, aqueles assessores idiotas, aquele curador modernoso lá, todo wokezinho, que é um bom menino. É isso que eu ia falar, porque ele inclusive, o diretor tem meio que um assessor ali, né, que é um molequinho que traz é o curador. É o curador, exatamente. E ele é mais moderninho, mas ele meio que admira o cara também, até quando ele fala as verdades, né, porque isso aqui é interessante, porque na verdade a série é sobre justamente esse embate que a gente está vendo, que a gente passa todos os dias aqui, entre as pessoas que veem a realidade mesmo e as pessoas que criaram esse mundo woke, que é completamente imaginário. E, na época que eu trabalhava mais com publicidade, até hoje, às vezes, em reuniões mais ligadas a cinema e não sei o quê, você vai vendo que as pessoas
não é bem uma falsidade, é realmente uma realidade paralela que o cara acredita. Sim, acredita, exatamente. Tem... Alguns, eu acho que até a maioria faz um personagem. Um gênero. Ali. Não, então. Mas acredita naquilo, né? O cara acaba entrando no personagem. Me lembrou, inclusive, a gente falou um pouco sobre esse outro filme brasileiro agora, que tem a segunda parte, o Alto da Compadecida, que no primeiro filme, que é muito melhor, quando ele chega na frente de Jesus é negro, né? Uhum. E ele fala, você acha que você é Jesus? Esse neguinho aí, pô, não sei o quê. E aí é engraçado que é justamente assim, o cara tá só observando a realidade, não tem nenhum problema nisso, ele não tá sendo... E ele tem lá um preconceitozinho, né? Tem. Como os caras, é um cara do interior, é um cara simples. E aquela espécie de lição de moral que Jesus dá nele é super na boa também. Também. Não, e fala assim, mas moral, você foi o único que falou a verdade. Exato. O que tá sentindo, que é o que falta. Falta essa espontaneidade nas pessoas. Você vê que no filme, na série, todos são muito travados, com medo de falar uma bobagem, de falar mal. E o único que é mais soltão é o cara. Sim, por isso que a gente... porque ele vê a realidade. Aliás, só um parênteses, tem um amigo nosso que é escritor também, não vou dizer o nome, mas ele tem uns filhos adolescentes e diz que os filhos são bem reacinhas, assim, são meio reacionários, mas não fazem algumas piadas assim, que a gente faria na boa, né? Que o João Grilo faria. Porque, assim, os caras... É uma espécie de contaminação mesmo, mental. O cara fala, não mexe com isso, entendeu? Não vamos falar de sei lá, de gay. E é curioso, né? Porque você tem uma geração aí chegando que já está engessada, né? É engraçado que no filme... eu vou chamar de filme o negócio inteiro. Na sério? série, a gente vê, eu até falei, parece os nossos verticais aqui do Quinto Elemento, se virassem um filme, né? Porque é muito o que a gente conversa aqui, sempre falando, a consultoria é holandesa, vem porque é o seguinte, para contratar as pessoas, eles chamaram uma consultoria de fora agora. De RH, como né? Como é que é o nome disso? Compliance, né? Tudo é compliance, consultoria, não sei o que, para contratar, tudo baseado em ideologia de gênero. Ele não fala ideologia, né? De questões de gênero e tal. A moça que está contratando, ela para explicar para ele por que ela falou dessas coisas quando ela está fazendo a entrevista de trabalho, ela fala, não, porque entre as coisas a gente quer saber de gênero, de identidade, de não sei o quê. Inclusão. Inclusão. Tanto é que quando perguntam para ele, porque aí, num dado momento lá, que é a última coisa que tem na entrevista, a bancada pergunta para cada um deles quem deveria ser... sem ser você mesmo. Sem ser você mesmo, quem deveria ser o diretor. Aí a negra militante diz que é a LGTV. A LGTV diz que é a negra. Obviamente, nenhuma das duas falam que é ele, porque ele não respondeu nada do que os caras perguntam. E ele fala, olha, tanto faz as duas, menos eu. Porque eu sou heterossexual, branco, e enfim, né? Eu sou um cara normal. Elas estão muito mais adequadas ao espírito, né? Do tempo. Desse Ele até fala isso, do espírito do tempo. Do que eu. Então, deixa aí. E, curiosamente, ele é o escolhido. Justamente porque ele falou, esse é o cara mais original. Esse é revolucionário agora. Esse é o moderno, na verdade. Não tem nada mais careta do que o seu woke, né? Exato. E o cara é o menos careta mesmo. Porque é mesmo uma caretice. Não, total. E só para não esquecer outra coisa, que a primeira crítica que eu li antes de ver, foi uma moça do Globo, do jornal Globo. E ela fala assim do exagero que é esse filme. Eu falei, não, porque é tudo estereotipado e tal. Aí eu fui ver já com um pouco com essa impressão. Eu falei, os caras exageraram a mão, né? Pesaram a mão. Pro outro lado, ficou muito... O cara vai ser um reaça nojento. Né? Nada, o cara é na boa e não tem nada de exagerado, entendeu? Porque isso acontece. Não, frases literais que a gente ouve. Exatamente. E tem outra. Um dos roteiristas chamou o irmão, que é o aquele Duprat, eu acho, que é um dos roteiristas, Duchamp. Duchamp é o pintor. Tudo bem. Duprat, E o irmão dele é curador de museus na Argentina. Curador, diretor, enfim, ele trabalha com museus. Ou seja, ele sabe o que rola, né? Assim, na Argentina, na Espanha, no mundo, né? Então não tem nada de exagerado. Isso é que é legal, entendeu? Porque tem ali
Não, tem um equilíbrio. Umas coisas que, obviamente, os caras... tem um exagero humorístico. Não é exagero, humorístico, assim, exatamente. Que não tem nada... Agora, a mulher que fica gritando e dando porrada na cara do pessoal, né, numa performance, isso é absolutamente verossímil. Entendeu? Tá. A gente vê o peladão do MASP mesmo, porque ela fica nua lá e todo mundo, nossa, não sei o que. Pô, aconteceu. E ali tinha criança. Aliás, tem uma cena que até a criancinha, né? Ela tá nua e a mãe fala... Tapa o olho da criancinha. É perfeito. Uma das coisas que eu também me impressionou é que, assim, ele não é nem um heróizão, porque podia ser um cara que... O cara que escreveu podia ser meio conservador, meio não sei o que, e botar o cara como um ser humano perfeito. Ele é meio escroto de vez em quando. Em relação ao babaca, filho, ao neto e tal, ele tem umas babaquices bem... Mas às vezes ele faz coisas que nem pegar o mendigo da porta e não vou dar spoiler, mas ele faz um negócio bom com o mendigo na porta do negócio. Então tem esse equilíbrio, vizinho, né? Que me dá uma dó daquele vizinho, exatamente. Que se acha um artista e só faz aquelas coisas, parecia Frida Kahlo, sei lá. E aí... se ele botasse no museu ia ser provavelmente, porque seria uma arte pop legalzinha. Outra coisa que eu achei interessante, eles parece que pegaram meio que um apanhadão mesmo dos assuntos, né? Porque tem a estátua lá, que eles começam a depredar a estátua, porque era um cara misógino. Supostamente. O cara que fez a estátua. Não é o cara que fez. Não, é o cara que é representado. A própria estátua, né? O cara que é representado na estátua, que era um artista plástico do século XIX, sei lá. E aí dizem que ele era batia em mulher, sei lá. Inventaram lá uma coisa. O inventaram ou é verdade? Não sei. Tanto faz, na verdade. Mas o fato é que os caras vão e depredam a estátua. Uma estátua até bonita, né? Na frente do museu. E aí ele é teimoso pra cacete também. Mas tem uma coisa, desculpa, tem uma coisa na estrutura de cada episódio, tem uma coisa interessante, porque assim, sempre começa com um problema. Esse problema vira um problemaço, assim, que o cara não consegue. E ele dá a volta, ele é malandro, né? Ele tem uma malandragem, tem assim, uma coisa latina ali. Latina, no jogo, Não, então, essa história dos coletivos, o coletivo Desparte, que eles chamam, que é o que destrói a estátua. A estátua, ele também usa isso como uma forma de crítica, porque isso aqui é legal. Uma das coisas que ele representa ali é do tipo, quando o pessoal do coletivo começa a destruir a estátua, logo o governo, vamos dizer assim, os representantes do governo, a ministra da Cultura. Tira essa parada aí. Exatamente. Não, até porque no fundo eles também acham, ele era misógino, não sei o quê. É igualzinho o que acontece aqui no Brasil. Aqui, se bobear, tá até light ali o que tá acontecendo, né? Como tá representado. E ele bate o pé justamente por isso. Se a gente abrir mão aqui, basicamente é com terrorista não se negocia. Exatamente. Né? E é meio isso. Exatamente. Daqui a pouco, assim, o que eles acharem de um artista que eles não gostam, eles vão destruir. Exatamente. Já estão fazendo isso com Mozart, com Shakespeare. Sim, Shakespeare, exatamente. Porque são brancos. Exato. Tom Sawyer, não. Mark Twain. Mark Twain era racista. Exatamente. Monteiro Lobato. Enfim, aí infindável, né? Aí tem aquele episódio sensacional da Beluga. A Beluga é um dos melhores. E a volta que ele dá é legal. Também isso eu não vou contar. Não vamos dar spoiler. É bacana. Mas o cara leva uma para protestar contra a caça-baleia, alguma coisa, meio ambiente. Aí ele leva uma beluga enredada, né, numa coisa de pesca, só que é uma beluga de verdade, que tá morta. Ele bota no meio do museu. Ele fica né? Não pode falar palavra. Aí corta. Ele fica possesso quando sugerem, né? Não, mas esse artista está sendo muito falado e tal. Você fala, tá bom, põe a da beluga aí. Aí, obviamente, aquilo começa a feder e causa um... Mas ele não prevê muito isso, né? Não, ele acha quando ele vai vendo... Aí ele falou, não, vai enfiando formol no bicho e deixa ele aí. Mas só que não adianta, né? Um peixe deteriora rápido. Quer dizer, baleia não é peixe, mas tudo bem. É cetáceo. Cetáceo. É mamífero também. Mamífero. E aí, isso aqui, Cinequinto é cultura. Né?
Enfim, isso aí. Então tem essas trapalhadas, né? Tem umas coisas meio... Tem o senegalês... Aliás, é um episódio que eu queria falar especificamente, porque tem um grupo, um coletivo, né? Sempre tem um coletivo de senegaleses que vão expor... O que é a exposição deles? Eles vão viver como no Senegal, basicamente. Dentro de uma área do museu. Dentro do museu. Então o cara joga os caras numa... Ele até fala, porra, mas como é? Os caras vão fazer fogueira lá, que porra é? Não, eles usam a cozinha do... Você sempre assim, Ele falou assim, aonde eles vão cagar? Ele pergunta. E aí, pô, bom, continua. E o legal também, nesse episódio eu falei, aí agora ferrou, porque ele vai pra algum lugar, ou ruim pra um lado, ou ruim pro outro. Ou ele muito politicamente incorreto. Ou muito politicamente correto, né? E aí o cara também, aí o roteirista dá uma solução que eu falo assim, cara, é isso aí. Por que não fazer isso? Mesmo de esquerda, mesmo que eles fossem de esquerda, por que não fazer uma história interessante que você fala, pô, como é que o cara vai sair dessa, mesmo como roteiro, né? Você fica pensando. Então, o curioso é o seguinte, ele não fica em cima do muro. Ele dá uma solução interessante para esse imbróglio. Porque o que acontece, aí a gente não fala, é que os caras acabam tratando aquele coletivo como exílio, porque eles não queriam voltar para o Senegal. Quando acaba a coisa, quando acaba, seguinte, a gente não vai voltar, não. Não vamos sair daqui, não vamos sair, estavam sendo alimentados, né? Admirado pelo pessoal. E o próprio diretor fica com pena, né? Não é que ele fala assim, vão sair, não tô nem aí. Ele fala, cara, vou mandar os caras de volta para Exato. Essa sutileza que eu acho. Exato. E aí os caras não querem sair de jeito nenhum, ele vai ter que achar um jeito, e esse jeito é muito interessante, é muito legal. Aí o que mais? Questão de gênero, também tem isso claramente. Aliás, tem a relação dele com a ministra, que, cara, me lembrou o PT, assim, num nível... Mas total, aquele burocrata que não entende nada de arte. E só fala de lacração, né? Só fala assim, tem que contratar mulher. Pô, mas não tem mulher suficiente. Não, lembra que tem um momento dos episódios. Um dos episódios ele tem que contratar para funcionar. Tem que dobrar o número de... Não é nem tem que contratar, de artistas. De artistas. Tem que dobrar o número de exposições, só que ele falou, cara, não tem, a gente busca, mas... Aí que acharam essa maluca dela, era norueguesa, não era... Não, era uma véia... Não é uma véia, é uma moça. Não, isso é outra coisa. Você tá confundindo, porque você viu há mais tempo que eu. Eu nem vou contar para não dar spoiler. Tudo bem, é isso aí. A questão é que a questão de gênero entra e é legal o jeito que eles lidam com isso. Depois, nos bastidores, eu te conto para não dar spoiler. Não lembro. Velho é uma merda, porque eu vi há 2 meses e já esqueci tudo. Isso aqui é bom, porque eu posso ver de novo. Tem também a performance da maluca, que você tá falando agora, que é uma outra... que é suíça. Essa é norueguesa. Não sei se é que ela ela é alemã, na verdade. Norueguesa. Não, alemã. Não, norueguesa. Opa! A alemã, olha lá. Tá vendo? A patroa falou, cara, ela tem tá que falando, discutir. tá errada, né? Porque em casa eu sempre tenho razão. Então, a alemã, que eu tenho razão, mas eu concordo, né? Eu sou burro. Sim. Que é meio Abramovich, né? Que é aquela coisa de... Aliás, é uma alusão, né? Total. A tal da Abramovich lá. Que também no House teve... Você lembra de um House? Você falou e eu não tô conseguindo... Teve um House que era uma artista que ela não queria o tratamento porque fazia parte do negócio. E o assistente dela também não deixava ela ter o tratamento. E o ela House... tava morrendo. Exatamente. O House ficava... porque mas enfim. É isso. Essas maluquices. Aí tem premiação. Cara, parece que eles checaram. Nesse ponto, a crítica da mulher pode até ter uma certa razão. Parece que eles fizeram um chequezinho em cada coisa. Dá um pouco essa impressão, do politicamente incorreto, né? Então, mas eu acho que esse cara, o irmão do roteirista lá, que deu assessoria sobre o museu, ele deve ter feito isso. Cada coisa que ele ia vendo ali, ele ia anotando, entendeu? Eu acho que tudo que acontece ali é verossímil. Sim. Entendeu? Pode acontecer tranquilamente. A única coisa que é um sonho dele, que é um sonho, acho que de qualquer um de nós. Que não devia nem falar. O problema é que aparece no trailer esse sonho. Que foi o que me chamou a atenção. Eu falei, eu quero ver esse troço. Porque que é aquela galera pichando o quadro, tipo, jogando tinta no quadro e o cara chega.
Pô, é sensacional. Nem posso falar. Hoje em dia você vê como é a censura. A gente se autocensura também. Porque, Claro. Não posso falar nem brincando. Óbvio que eu não quero matar ninguém, mas esse negócio E aí, falando dessa série como um todo, eu queria também lembrar das outras, que a gente até ia fazer um especial de cada uma dessas, mas eu acho que a gente já pode falar de como o cinema ou a dramaturgia, no caso, é dramaturgia que chama também? Dramaturgia, Série, né? Sim. Argentina. Deu um salto, né, cara? Já faz um tempo, né? Porque tem o Segredo dos Seus Olhos. Algumas décadas, né? Quer dizer, umas 2 décadas pelo menos, esses caras estão dando um show de simplicidade, né? Quer dizer, não tem... Não são histórias mirabolantes. Não. Tem até, por exemplo, tem história sobre a ditadura, O Segredo dos Seus Olhos, eu acho que é... Que, aliás, é um filmaço. Ditadura argentina que foi pesada. Pesadíssimo. Então não é o problema, ouviu, pessoal? Não é o problema fazer sobre a ditadura. O problema é fazer filme ruim. Pode fazer filme sobre a ditadura que seja bom. Filme medíocre é medíocre e aí pronto. Exatamente. A gente vai falar que é medíocre. E a gente quer alguma originalidade. Isso aí. No assunto, quer dizer, pode falar da ditadura, eu acho que deve falar da ditadura. Sim, a ditadura tem um monte de história, entendeu? De histórias até boas. De histórias pessoais. Pô, até eu tenho história na ditadura. Eu fui em cana na ditadura. Apanhou da polícia montada. Da polícia montada, com toda a razão, porque eu tava pedindo anistia, tá vendo? Aí, ó. Viu o que dá? E tá pedindo anistia de novo. De novo pedindo anistia. Depois apanha e fica reclamando. Não aprende. E aí é isso. Pode falar. O problema é o jeito de falar, entendeu? Porque fica aquele rame-rame, aquela coisa, aquelas caras de dignidade. Isso é muito bom. Nossa, dignidade. Não, e o problema desse filme especificamente, Ainda Estou Aqui, que eu quero repetir, não é nem só isso. Ele é um filme medíocre, poderia ser um filme medíocre, não é ruim. Não é ruim, é médio. Só que o problema é que é claramente, e aí você vê pelo discurso da Fernanda Torres, você vê pelos discursos dos diretores, você vê pelo discurso de todo mundo, falando com Lula no telefone, que ela está querendo colocar, olha só, isso está prestes a acontecer novamente. Por causa disso. Então, é uma propaganda política. É uma propaganda. Puramente. Que a gente está vendo acontecer agora na Venezuela, que é a amiguinha do Lula. Então não vem com papinho de que vocês estão politizando, não sei o quê. E aí que politizam, pô. E eu tenho certeza absoluta que tudo bem, o museu é até mais ou menos político pro lado mais politicamente incorreto, mas se o conto chinês, Relatos Selvagens, tivesse sido feito pela Rouanet, muito menos gente já está reclamando de, não sei o quê, esse filme, porque são filmes muito Eu nem sei se a Argentina tem incentivo, quer dizer, se tiver, acho que não vai ter mais, porque o Milei também... É verdade. O cara passa... Mas deve ter. Eu acho que pelo menos nesses anos... Eu acho que sim, eu acho que tem, não sei, aí teria que... Eu vou até pesquisar. Agora, de todo modo, os caras têm uma produção legal, né? E mais do que isso, roteiro, cara. Roteiro. E aqui não é que não tem roteirista, a gente conhece, inclusive, bons roteiristas. O problema é que o roteiro não passa. Não passa porque não tem inclusão. Não, porque agora, assim, o que eu ouço... É pelo problema do museu que passa no filme. Exatamente. Que tem uma comissão dentro do... quer dizer, não é mais o roteirista que senta com outro roteirista e fala assim, o que você acha disso? Vamos fazer isso, vamos lá. E aí o produtor pode até falar, isso aí tá pesado demais, não quero. Né? Tem aí uma conversa. Agora não, agora tem uma comissão com todas as minorias, né? E se você não der o cheque em cada minoria, tá fora. Então tem índio, tem gay, tem anão, tem, sei lá, tem... Os quilombolas. Quilombolas eu acho muito bom. Tem os ribeirinhos como nós aqui do Rio Pinheiros. Nós somos ribeirinhos, precisamos de incentivo. Ribeirinhos do Rio Pinheiros. Exatamente. E é isso, né? É isso, olha, a série é bem legal, é divertida. Aliás, além dessa, O Zelador... O Nada eu não vi ainda. Que é bem legal. Bom também? O Nada um pouco mais cabeça. Não é nem cabeça, mas ela é mais lírica, assim, mais barroca. Tem uma coisa... É bonitinha. O Nada acho que é HBO, se não me engano. O Max. Eu não me lembro onde está. Max mas, de todo modo, tanto o Zelador quanto o Nada são dos mesmos... Do Star Plus. Não, dos mesmos roteiristas. Sim.
São é a mesma dupla de roteirista. O Zelador é sensacional. É melhor que o museu, eu acho. É melhor. Acho. O Zelador ainda não bateu. Se bem que a terceira temporada eu nem quis ver, porque vocês já me falaram mal. Eu não vi, eu parei no meio da terceira. Até a segunda temporada o Zelador é imbatível. A terceira... E complementando, vai ter uma terceira temporada. Então vai mesmo? Você tem certeza? Sim. Só se a internet estiver me enganando. O que pode acontecer. Pergunta pro pessoal da Globo lá. Tudo fake news. Agora eu só pergunto pro Zucca. Zuckerberg. É verdade? É verdade. E aí eles parece que estão finalizando a terceira temporada, que vai passar agora em 25. Então, a gente aqui no Cine Quinto, esse ano, vai tentar encontrar essas pérolas que estão perdidas nos streamings e dar essas dicas para vocês, além de fazer uma volta pelo mundo. Hoje a gente foi pela Argentina. Esse aqui eu nem vou contar como o Cine Quinto pelo mundo, porque o museu é uma série que vale a pena a gente falar, porque está muito dentro de uma agenda que a gente vem batendo muito e que tem que ser batida mesmo, que é esse wokeismo politicamente correto. E nas artes é o fim, é a morte da arte, né? Quando você tem algo assim... nesse nível de picuinha, de tem que ser uma mulher, tem que ser... E a arte fica lá no final, não dá, né? A arte é a última coisa, né? E é o mesmo pessoal que... a propaganda e é o mesmo pessoal que acha que, não, tudo bem, mas aí no caso de ter umas crianças com peladão lá, aí é liberdade de expressão. Né? Sendo que, né... beira, ou eu acho que é. Não, crime, aí né? é outra parada. É outra parada. Tá longe de ser. Enfim. E é isso aí, né? É isso aí. Acho que então, não tem muito mais o que falar. Assistam. Só recomendamos com força. E volte para nos ver aqui no Cine Quinto. Até o próximo programa. Grande abraço. Grande abraço.